Quando falamos nas grandes tragédias do Brasil, sempre lembramos dos edifícios Joelma e Andraus, mas não esquecemos de um edifício em especial, que por acaso foi aqui o maior de sua época, em São Paulo. Um edifício que, desde que foi inaugurado, parecia que tinha algo nele que foi feito para assustar e ser lembrado pelas eras. Fique comigo aqui até o final, que hoje é dia de falar sobre os segredos obscuros do edifício Martinelli. Para quem não é de São Paulo, o edifício Martinelli ele é um imponente prédio comercial de 105 metros, idealizado pelo italiano Giuseppe Martinelli e projetado pelo arquiteto húngaro Vilmos William Fillinger, no centro de São Paulo, hoje conhecido como Centro Histórico de São Paulo. O Martinelli ele começou a construção em 1924 e quando ele alcançou os 12 andares, ele já quis inaugurar, porque era uma obra luxuosa, precisava do retorno do seu investimento. E além disso, o prédio com 12 andares ele já era mais que o dobro do qualquer prédio de São Paulo na época, o que já começava um burburinho se o prédio aguentava ficar de pé ou não. Agora que o prédio estava construído, né? Começou em 24, chegou ao 12º andar em 29, mas um ano depois de alcançar esse andar, o Martinelli quis mais. Ele passou a querer que o prédio tivesse 30 andares. Isso gerou problemas para o Martinelli. Por quê? Quando o prédio alcançou o 24º andar, a prefeitura foi lá e embargou a obra por medo de desabamento. E os possíveis compradores se afastaram com medo da queda do prédio, já que era considerado quase o maior da América Latina, porque tinha um prédio que tinha 5 metros a mais. Para alcançar a população e atrair novos compradores, o Martinelli não poupou gastos entre os elevadores da Suíça, telefones dos Estados Unidos e ainda providenciou uma mistura de materiais nobres que dão um tom rosa às pedras externas do edifício. Mas o principal foi construir um palacete na cobertura para ele e sua família morar. Assim, ele prova que o edifício era seguro e transformava ele no prédio mais alto da América Latina. Então, ele quase foi à falência na construção desse prédio também, porque no início ele morava sozinho no edifício com sua família. Só depois de alguns meses que um professor de dança foi morar lá e montou seu estúdio de dança, que ficou famoso e começou a atrair moradores e empresários para lá. Agora que você aqui conhece um pouquinho da história do Martinelli, já podemos ir para o que interessa, os fenômenos sobrenaturais do edifício, os crimes que aconteceram lá. E agora nós vamos começar pelos fenômenos sobrenaturais, claro, do velho Martinelli. O Martinelli ele foi um edifício da alta sociedade por muitos anos, mas quando começou a cair em decadência, coisas estranhas começaram a acontecer por lá. Dentre elas, os elevadores, que eram o que havia de mais luxuoso e moderno na época. Eles começaram a subir e descer em andares específicos, quase todas as noites, e sempre de madrugada. Certo dia, dois funcionários de uma empresa de reciclagem estavam lá trabalhando, separando caixas de papelão e papel descartado dos escritórios, quando sentiram que alguém se aproximava deles por trás e houve uma voz grossa perguntando o que eles estavam fazendo. Quando se viraram para olhar, não havia ninguém perto e nem onde se esconder por dezenas de metros quadrados. Os rapazes se recusaram a voltar no edifício. Não tira a razão deles. Lembra aqui da história da loira do algodão? Nós já falamos sobre o trágico fim dessa moça que era da alta sociedade de Guaratinguetá e o vídeo se encontra aqui no canal. Mas o que a loira do algodão tem a ver com o edifício Martinelli? Bom, ele também tem a sua loira, quase fantasma, e eu vou explicar por quê. Ela é quase um fantasma. Na década de 1990, uma equipe de limpeza estava trabalhando no prédio e na equipe se encontrava uma jovem mulher loira e um rapaz. Ele não tinha percebido a loira no meio da equipe e estava lá trabalhando e cantando, distraído, quando a loira apareceu na frente dele. Ele, assustado, achando que era um fantasma,
ele começou a bater com cabo de vassoura na pobre mulher. Os colegas tiveram que intervir e essa história ela é sempre contada nas visitas ao edifício. Dizem que os espíritos das pessoas assassinadas no prédio andam pelos andares em busca de justiça, na esperança de que alguém consiga vê-los ou até mesmo ouvi-los. Mas você deve estar se perguntando: o assassinatos no Martinelli? Isso mesmo. E eu vou te contar agora o que aconteceu com o edifício de 1950 e 1975, a época mais obscura do Martinelli. O Martinelli perdeu tudo na quebra da Bolsa de 29, que será nosso tema no novo canal A História por Trás da História, que será lançado em julho. Bom, quebrado, ele vendeu o prédio para o governo da Itália. Em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro confiscou da Itália e deixou fechado. E se você é de São Paulo ou já visitou o centro histórico da cidade, sabe como o governo cuida dos prédios, não é mesmo? O destino do Martinelli não foi diferente. Em 1950, o prédio é invadido e chega a ter 3.000 pessoas morando em situação de cortiço. Mas isso não é tudo. No prédio ainda se instalou uma clínica de aborto, casas de prostituição e tráfico de drogas. Levou 25 anos para que o governo tomasse uma providência e quando eles finalmente conseguiram tomar a posse do prédio usando o exército, o que foi encontrado lá dentro foi um verdadeiro filme de terror. Existe um fosso centralizado no prédio e esse fosso tinha lixo até o sétimo andar. Mais de diversos esqueletos humanos foram encontrados junto com o lixo que estava no elevador. Pessoas foram assassinadas e despejadas dentro desse fosso, cobertas por camadas de lixo que eram jogadas lá dentro. Os funcionários mais antigos que vieram trabalhar no prédio depois da retomada do governo dizem estar acostumados com os passeios aleatórios dos elevadores, de portas batendo, de luzes que oscilam sem nenhuma explicação técnica e principalmente de vultos de homens e mulheres que passam pelos corredores, aparecem e desaparecem do nada, sem fazer barulho, enquanto andam e também sem dizer uma única palavra. As mortes confirmadas no Martinelli são a do garoto Davidson Gelizek, de 14 anos, que trabalhava para um alfaiate e fazia entregas na região, a maioria delas no Martinelli. O laudo da necrópsia diz que ele desencarnou por queda em altura. Não se sabe se foi por causa de uma segunda pessoa ou se ele escorregou. Enfim, um caso muito mal explicado, onde algumas pessoas dizem que ele estava com as calças abaixadas quando seu corpo foi encontrado. E outras pessoas dizem que não mais que não, mas a polícia trabalhava com a informação de que ele fazia mais do que entregar encomendas e que no caso ele também vendia o corpo. Mas o pior está por vir. A morte desse rapaz só veio a público porque o alfaiate sentiu a falta dele e foi procurá-lo. Senão, ele seria mais um caso abafado pela polícia para não sujar o nome do luxuoso edifício. Depois, outro caso foi a da jovem Neide, que seu desencarne também foi abafado e sua história desapareceu na burocracia policial. E parece que o desencarne por queda em altura é uma coisa corriqueira no Martinelli. E eu estou falando dessa forma por causa do YouTube, tá? A palavra que começa com S derruba o canal. E eu disse que parece corriqueiro esse tipo de desencarne, porque em 1972, quando lá ainda era um cortiço, uma adolescente de nome Rosa teria sofrido uma queda em altura no Martinelli. As poucas informações que se tem do caso dela é que ela estaria com um homem e que a identidade nunca foi revelada. Será que as almas dessas pessoas que tiveram as suas vidas bruscamente interrompidas dentro do Martinelli, elas continuam por lá, vagando, esperando por justiça? Ou tentando entender o que aconteceu com elas?
mas pouca gente sabe que o Martinelli fez vítimas muito antes da sua inauguração. Como a segurança do trabalho na década de 1920 praticamente não existia, muitos trabalhadores da construção civil desencarnaram durante as obras por questões de acidente de trabalho. Imaginem vocês que eles estavam erguendo o maior prédio da América Latina na época, né? Ninguém tinha experiência em algo tão alto e ninguém pensava em segurança. Tanto que o próprio Martinelli fez uma foto na ponta de uma laje a uma altura extrema, sem estar preso a nada, ou seja, se dá um vento forte naquele momento, ia ele e o fotógrafo dessa era melhor. A história do Martinelli daria aqui um documentário e muita coisa aconteceu lá. É um edifício que até nos dias atuais as pessoas têm medo de trabalhar lá à noite e todos dizem que o clima lá dentro é sempre tenso e uma sensação ruim que nunca passa. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, deixa a sua opinião e até a próxima.